Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12. Vamos ler até o final deste capítulo. Diz assim a palavra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento, ou para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, muitos são os ditos populares, muitos são aqueles ditados que expressam uma filosofia de vida, uma forma de pensar, uma compreensão de uma realidade do mundo. Minha mãe, por exemplo, ela usava muito desses ditados populares. Eu lembro de alguns que ela falava para mim, meio que para me ensinar alguma coisa e às vezes também para me constranger. Ela dizia, por exemplo, quem nasceu para cangalha não vai para a cela. Isso aqui, quando eu continuava insistindo naquele erro, ela dizia que não ia dar muito certo as coisas, fazer do jeito que eu estava fazendo. Outra coisa que ela costumava dizer, outro ditado, eu não sei se vocês, só interpretando, eu não sei se vocês conhecem cangalha. Cangalha é aquele que é colocado no jumento e ele é de madeira e ele é bem ruim. Quem andou de sela, depois passar a andar de cangalha é difícil. E minha mãe tinha essa ideia através desse ditado. Tem uma filosofia muito mais contemporânea, atual, que diz o seguinte: deixa a vida me levar. E a pessoa, ao invés de assumir o compromisso, a responsabilidade sobre as suas escolhas, ela joga para o ar e diz, deixa ver o que vai dar. São ditados, são filosofias que, de certa forma, marcam um pouco o nosso procedimento, ou a forma como nós encaramos a vida. Na maioria das vezes, como este último que citei, ele é muito descomprometido e muito irresponsável, desculpe o termo, mas é. Porque a vida, em muitas situações da vida, a gente precisa assumir como dono da vida que Deus nos deu, nós precisamos assumir o protagonismo para resolver as coisas, para decidir as coisas, para escolher as coisas. Então, quando a gente vem na nossa mente essa filosofia, o que vier está bom, ou coisa desse tipo, a gente vai muito para o lado da acomodação. Eu estou citando esses ditados para dizer que aqui Paulo cita duas filosofias gregas que eram citados dentro da igreja e fora da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que passava por vários problemas, várias dificuldades, problemas inclusive na área de sensualidade, de sexualidade. Era uma cidade muito contaminada, era um porto, era uma região, uma cidade rica, próspera, porém atraía gente de todo tipo, de todas as espécies, com filosofias das mais estranhas possíveis, com templos dedicados a deuses relacionados à sexualidade. Era algo muito ruim
para a comunidade, para a cultura daquela cidade, porque era como se tudo fosse possível. E ele, Paulo, faz menção desses dois ditados. O primeiro deles é o ditado escrito na primeira parte do versículo, quando diz: todas as coisas me são lícitas. Esta era um ditado que eles diziam, em outras palavras: eu tenho direito a fazer o que eu quero. Eu tenho direito a fazer o que eu quiser. Essa era como se fosse uma filosofia que muitos daquela cidade associavam como um lema de vida e queriam viver daquela forma. E Paulo pega esse primeiro ditado para dizer que não é bem assim, que não pode ser assim. E se tratando dos cristãos, daqueles que creem em Jesus, isso jamais poderia ser assim. A igreja de Corinto era uma igreja que passava por grandes dificuldades. A primeira carta de Paulo é uma carta exortativa. Nós vamos ver palavras duras, palavras de correção, palavras de exortação, para que aqueles irmãos retornassem à essência do Evangelho de Cristo, porque eles estavam trazendo práticas do mundo para dentro da igreja e achando normal, e achando natural, e achando que fazia parte do processo da caminhada. E Paulo faz um alerta para aquela igreja dizendo: olha, não é assim, não pode ser assim. A segunda carta, graças a Deus, já é uma carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, já é uma carta mais de comemoração, de confraternização, de alegria, porque esses irmãos ouviram a voz do Senhor através do apóstolo Paulo e permitiram no seu coração fazer as mudanças, os ajustes necessários para tirar da igreja aquilo que é do mundo. Deixa do mundo, no mundo, aquilo que é do mundo, e vivam a vida na igreja de Cristo, aquilo que é do Evangelho de Cristo. E quando Paulo já inicia dizendo: todas as coisas me são lícitas, ele traz essa ideia, esse bordão, esse jargão popular, dizendo: olha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Mas Paulo completa dizendo: olha, todas as coisas me são lícitas, você tem direito de fazer o que quiser, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas convêm para o ambiente da sua vida cristã, para o ambiente da sua casa, para o ambiente do seu coração. O cristão, ele não tem sabedoria para lidar com aquilo que é do mundo. Ele não só apenas se contamina, que já é muito, mas ele se atrapalha, ele tropeça, ele não consegue usar bem as ferramentas, as armas do inimigo. E toda vez que o tenta fazer, tropeça e cai. E, irmãos, o que Paulo estava trazendo aqui é que nós precisamos entender o verdadeiro argumento da liberdade cristã, do que é viver livres em Cristo Jesus. Porque se nós percebemos a igreja lá de Corinto, a cidade de Corinto, uma cidade muito contaminada por vários vícios, prazeres, sensualidades, nós olhamos para o nosso mundo hoje e percebemos isso muito presente no mundo atual. Como isso se tornou quase visceral, esse tipo de ideologia, de pensamento, de vida totalmente descomprometida com tudo e com todos. Como os jovens têm se envolvido, como os adultos continuam se envolvendo com pecados, com situações que distanciam da presença de Deus, e vivendo a vida dissolutamente, e buscando seus prazeres, e buscando satisfazer a sua carne. E Paulo traz uma revelação num contexto exortativo, mas também de compreensão do senhorio de Cristo em nossas vidas. Observe que quando ele cita aí, a partir do verso 12, ele está falando do Deus Criador. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E ele diz mais, aí no versículo 14: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aquilo que precisa ser feito na minha vida, na sua vida,
na vida dos irmãos lá daquela igreja, Deus providenciou em Cristo Jesus, e hoje nós temos a liberdade de em Cristo dizer: Senhor, quero fazer os ajustes. Não quero viver essa filosofia de que eu tenho o direito de fazer o que eu quero, o que eu posso, o que está na minha frente eu vou fazer, eu vou aproveitar. Porque isso não está dentro do escopo, não está dentro da realidade da vida cristã. O segundo ditado que Paulo contrasta aqui é justamente no versículo 13, quando naquela filosofia dizia assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Ou seja, eu vou viver a minha vida, comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, porque os alimentos são para o estômago e o estômago para o corpo. É outra filosofia grega, inclusive, que aquela igreja estava tendo dificuldade de lidar. E olha o que Paulo diz. Ele diz: mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, para a transformação do corpo. O corpo que é o santuário do Espírito Santo de Deus, o corpo que pertence ao Senhor. Então, essa filosofia não cabe na vida do cristão. E Paulo enfatiza isso, para que aqueles irmãos percebam que, ao relativizar as coisas do mundo trazendo para a igreja, terão vários problemas na sua vida, na sua caminhada cristã. E ele alerta dizendo: vocês precisam olhar para quem os criou. Foi Ele quem os criou, foi Deus Pai quem os criou. O corpo um dia ressuscitará na glória. Lá em 1 Coríntios 15 fala sobre esse momento, fala da ressurreição do corpo. Mas nós precisamos perceber que Deus criou, o Criador, o Deus Criador nos criou para que nós vivêssemos em novidade de vida, deixando as filosofias do mundo lá no mundo e sendo o contraste, sendo aqueles que se opõem a qualquer tipo de banalização das filosofias, especialmente na nossa vida. Não permitamos que essa modernidade, que essa contemporaneidade do tempo presente, em relação a várias coisas da nossa vida, do nosso relacionamento, dos relacionamentos pessoais, invada o nosso coração a ponto de relativizar, de deixar de seguir os princípios da palavra para ouvir a voz do mundo. Mas, irmãos, isso não precisa ser feito com raiva, isso não precisa ser feito com ódio, isso não deve ser feito com rancor, isso precisa ser feito com amor, com respeito, sem querer apontar o dedo, mostrando aquilo que o outro está errado, mas levando através de um gesto de amor às verdades, aos princípios da palavra de Deus. Porque nós precisamos amar os nossos inimigos. E se os consideramos assim, no sentido de divergência de opinião, ainda assim nós precisamos usar de amor. Então Paulo revela para aqueles irmãos o que estava muito dominando a mente deles, aquela relativização das coisas, da filosofia do mundo. E Paulo, que tinha passado 1 ano e 8 meses naquela igreja, já conhecia, já sabia, através dos missionários Áquila e Priscila, ele tinha plantado aquela igreja. E mais que isso, ele tinha trabalhado lá como fazedor de tendas. Ele conhecia muito bem a cultura do povo da cidade de Corinto. E sabia que provavelmente a igreja teria problemas para lidar, indo de encontro a essa cultura. E Paulo diz: lembrem-se que Deus é Deus Pai, Deus Criador, que lhe criou e sabe daquilo tudo que você precisa para viver uma vida na presença dele. Mas Paulo apresenta aqui, a partir do capítulo 12, do versículo 14, ele diz, versículo 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Deus Pai o criou, mas agora
o nosso corpo se torna pertencente a Jesus. Jesus é o dono do nosso corpo, nós podemos dizer assim. Nós somos santuários do Espírito Santo. O corpo do cristão se torna membro do corpo de Cristo. Então as minhas atitudes, as minhas decisões, elas precisam ser avaliadas, porque já não sou eu só. Essa filosofia de que eu posso e tenho o direito de fazer o que eu quero, já não tem valia na vida do cristão. E não deve fazer sentido para a minha vida, mas sim uma vida de compromisso, uma vida de dizer: Senhor, me ajuda a vencer essas tentações. Me ajuda a tirar da minha vida as coisas que me afastam de Ti e da Tua presença, porque Tu és o meu Senhor. Tu és a própria vida, a vida que se manifesta aos outros através de mim. E mais uma vez, aqui nós somos despertados a pensar nas coisas que nos dominam. O que domina a nossa vida? O que é a energia que temos motivadora, geradora para nos impulsionar para acordar, ir ao trabalho e fazer as nossas atividades? O que impulsiona a nossa vida? Quando vamos mais a fundo, nós vamos ver que isso tudo vem de Deus. É Deus que dá um discernimento, um toque especial. É Deus que traz em nós o amor, o entusiasmo, a coragem para prosseguir. Mas, irmãos, muitas vezes nós temos ofuscado o agir de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus, pelas escolhas, por nos deixar levar pelas filosofias deste mundo. Lute contra isso, pessoalmente. Assuma um compromisso diante de Jesus de continuar lutando contra essas filosofias, contra esses ditados, entre aspas, que nos levam a agir, a pensar, a direcionar as nossas vidas de uma forma tão contemporânea e ao mesmo tempo tão distante dos princípios da palavra de Deus. Deus, o Pai, nos criou. Deus, o Filho, nos fez membro do seu corpo. Só há um mediador entre Jesus Cristo, entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, homem. É Ele que faz, e só Ele que completa essa mediação, que nos tornamos, diante da presença de Deus, plenos, somente através de Jesus. E nós não podemos estar ligados a Cristo e ligados às filosofias e aos pecados do mundo ao mesmo tempo. Uma coisa nos afasta da outra, e é importante nós percebermos isso para buscar em Deus a confissão e o esclarecimento daquilo que porventura tem trazido domínio sobre a minha vida, que não é a ação de Deus e do seu Espírito Santo, para confessar, para abrir o coração, porque nós fomos comprados por um alto preço. Porque aquilo que precisava ser feito, eu gosto de dizer essa frase, Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Hoje nós podemos viver em novidade de vida, plenos diante do Senhor, confessando, abrindo nosso coração diante do Pai, não se moldando, não se deixando moldar com as filosofias deste mundo, vivendo na perspectiva de uma liberdade em Cristo, do olhar da liberdade de não pecar, de não me deixar me contaminar com as filosofias do mundo, mas voltar-me para o Pai, para os princípios da sua palavra e experimentar essa vida com fidelidade a Ele e a sua palavra. E a partir do versículo 19, os dois versículos 19 e 20, nós percebemos aqui Paulo trazendo o Espírito Santo como aquele que dará o consolo e o direcionamento para as nossas vidas. 19 diz assim, 1 Coríntios 6 e 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O preço já foi pago. O véu do templo se rasgou, hoje nós temos livre acesso a Deus. E agora, com o Consolador que mora em mim, o seu Espírito Santo que mora em mim, eu me torno templo do Espírito Santo. E Paulo diz: não deixem se levar
pelas filosofias, sejam gregas, sejam contemporâneas deste mundo. Abre o seu coração para Deus e para a sua palavra. Permita-se ser moldado, lavado, renovado pela ação do Espírito Santo de Deus, agindo através da sua palavra nos nossos corações. Acaso não sabeis? Paulo estava dizendo, em outras palavras, vocês não entendem o milagre que aconteceu ao vir sobre vós o Espírito Santo? Vocês não compreendem a dinâmica da vida eterna, a abundância da vida em Deus, que se dá através da presença consoladora do Espírito Santo nos seus corações? Vocês não percebem a ação de Deus completada desde a criação, porque Deus o criou, porque Jesus o aproximou do Pai e agora o Espírito testifica, é o selo dessa aliança com Deus? Paulo traz essa responsabilidade através dessa pergunta para mim, para você. Acaso não sabeis? Existe alguma novidade disso? Por que que ainda não nos moldamos? Por que que ainda tem coisas que nós precisamos mudar? O dia é hoje, o momento é hoje, de fazer os ajustes, de buscar no Senhor os ajustes, a força para fazer os ajustes necessários, de pedir ao Senhor o cuidado e o direcionamento para fazer e realizar em mim as coisas que eu preciso e sei que devo realizar. Fugindo das filosofias desse mundo e me aproximando de Deus e dos princípios da sua palavra. Deus Pai criou o corpo, Deus Filho, Jesus se tornou em Cristo, na sua nova vida me tornou parte desse corpo, membros do corpo de Deus, do corpo de Cristo, e o Espírito Santo habita em nosso corpo e faz dele o seu próprio templo. Que privilégio! Porque antes Deus se manifestava e via no templo, no local chamado Santo dos Santos, mas hoje o templo do Espírito Santo somos nós, é o meu corpo. E por isso a ênfase de Paulo em dizer, olha, não se deixem levar com essas conversas, com essas vãs filosofias. Mas antes de tudo, portem-se diante de Deus e vivam diante do Senhor como livres e exerçam a liberdade que Cristo vos dá. Acaso não sabeis, meus irmãos? Nós sabemos. Senhor, nos ajuda a não apenas saber, mas viver, experimentar cada dia na Tua presença, como temos experimentado ao longo dos anos. Nos ajuda a experimentar cada vez mais, cada dia na Sua presença. E se há porventura necessidade de ajustes, traz, Pai, ao meu coração esse discernimento e a força e a coragem para enfrentar e vencer, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, o próprio apóstolo Paulo, versículos 20 e 21. Ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu assumo essa responsabilidade de, como santuário do Espírito Santo, glorificar o Cristo vivo, que vive em mim, que habita em mim através do seu Espírito Santo, e perceber que eu farei com que esse nome, o nome de Jesus, seja engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. E ele traz aquele versículo 21, que é tão conhecido: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu estarei na presença do Deus. Mas o viver é Cristo, porque Cristo está em mim, habita em mim. Eu não posso negociar, eu não posso pedir para que saia ou entre, não, isso não cabe a mim, ele já habita em mim. E eu e você, nós podemos hoje, como todos os dias da nossa vida, Senhor diz: Senhor,
habite ricamente na minha vida e no meu coração aquilo que vem do Senhor. E distancia de mim aquilo que são vãs filosofias, que talvez por ser tão repetidas, parece que se torna algo normal para a vida do cristão, e não é, e não são, e não devem ser, porque são apenas filosofias de enganos, de destruição, de distanciamento da presença de Deus, e que o diabo sabe conduzir muito bem, e tem usado muito bem, porque ele é o tentador, e tem provocado muito bem, tem trazido a nossa cultura moderna, contemporânea, para esta vivência desse relativismo, mostrando quase que quem pensa diferente dessas filosofias são extraterrestres. E nós somos, até de certa forma, porque nós não somos daqui, nós somos forasteiros aqui. Então nós não conseguimos muito nos adequar na filosofia deste mundo, porque nós não somos daqui. E que bom que nós não nos adequamos. Que bom que nós temos dificuldade de lidar com essas coisas, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. É assim que Paulo nos desperta a viver. Ele escreve isso, Romanos 12, 1. Ele diz: não vos conformeis com este século. Não se conformem, lutem. Pensem diferente, ajam diferente, busquem em Deus formas diferentes de agir, de vencer essas filosofias. Não tragam para dentro dos seus corações isso que contamina a sua alma, mas peça a Deus força para deixar essas filosofias do mundo, lá no mundo, não no meu coração, não na minha vida, não na minha família, mas lá. Senhor, me ajuda, Senhor, a deixar no mundo aquilo que é do mundo e a trazer para a minha vida apenas aquilo que é teu, que alegra o teu coração, e trazer para a minha vida aquilo que reflete a tua imagem e a tua semelhança, no pensar, no agir, no falar, no me relacionar com os irmãos, no me relacionar com o mundo. Me ajuda. E Deus com certeza trará luz aos nossos pensamentos, para que possamos tirar aquilo que precisa ser tirado, clarear aquilo que porventura esteja um pouco obscuro, e transformar pela renovação da sua palavra o nosso coração, a nossa expectativa, da firme expectativa de estar na presença de Deus, transformando-nos a cada dia, moldando-nos como um vaso novo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Decidindo assim, deixando as filosofias do mundo no mundo, buscando viver com o coração limpo diante do Senhor, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É bom, é agradável e é perfeita. Não precisa de complemento, não precisa de diretrizes, não precisa de conceitos mundanos. O que nós precisamos é cada dia mais de Deus e da sua palavra. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.